Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai ver como calcular aproximações lineares de funções e aproximações não lineares usando polinômios de Taylor. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de duas formas de aproximações de funções. A primeira delas é a mais conhecida, que é a aproximação linear. E a segunda que a gente vai falar é sobre os polinômios de Taylor, que são formas não lineares de aproximação. Todas duas envolvem o conceito de derivadas. E aí vamos começar falando, pessoal, sobre aproximações lineares. E aí a gente viu naquelas últimas aulas sobre derivadas e retas tangentes que uma curva ela se aproxima muito da sua reta tangente no ponto de tangência. Se a gente der um zoom naquela área do gráfico, a gente vai ver que a curva ela é quase uma reta, né? E essa observação que é a base para um método de encontrar valores aproximados de funções. Então, lembrando lá das nossas últimas aulas, vamos dar uma olhada nessa função exponencial. Como é que é a cara da reta tangente a essa curva da exponencial nesse ponto 0,1? Lembrando que a equação da nossa reta tangente, né, é y menos AF no ponto em questão, que no caso aqui a gente está considerando o ponto 0, então é y menos AF de 0, igual a f' de 0 vezes x menos 0. Bom, a derivada dessa função é fácil, né? A gente já conhece essa regrinha de derivação da exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Portanto, eu posso substituir os valores aqui na função. No caso, a minha f de 0 vai ser exponencial de 0, que é 1. A minha derivada é igual, é o mesmo valor, portanto, é 1, que multiplica x menos 0. E a minha reta tangente, então, é igual a x mais 1. E agora vamos olhar, então, para o gráfico dessa função exponencial e a reta tangente a esse gráfico no ponto x igual a 0. Então, a curva em azul é o gráfico da minha exponencial e a reta em vermelho é a reta tangente no ponto x igual a 0, cuja equação a gente determinou agora há pouco, né? Então, se a gente olhar agora para esse domínio, né? A gente tem aqui do domínio de menos 3 a 3, mais ou menos, a gente não está achando elas assim tão parecidas. Mas reparem que à medida que eu me aproximo, né? Eu dou um zoom nesse gráfico, parece que essa aproximação melhora, né? Então, reparem aí, ó, se a gente estiver agora com um pouco mais próximo desse ponto, essa aproximação, a curva em azul, ficou mais parecida com a minha reta tangente. Se eu me aproximar mais um pouco, ela ainda fica mais parecida. Se eu me aproximar ainda mais parecida, e observem que bem próximo agora do ponto 0, ela é praticamente, essa curva em azul, é praticamente uma reta, ou seja, para valores bem próximos de 0, a função em azul, que seria a função exponencial, ela pode ser aproximada pela sua reta tangente. Dessa forma, pessoal, a gente pode considerar que a nossa reta tangente ela é uma aproximação linear, ou também chamada linearização da minha função f para pontos bem próximos a esse ponto x igual a a, que é o ponto que tangencia a curva. E essa equação, então, é dada exatamente pela reta tangente, ou seja, a minha f avaliada no ponto A mais a derivada da f avaliada no ponto A vezes x menos a. E aí, pessoal, vamos fazer um exemplo, então, onde a gente vai encontrar a linearização dessa função aqui. Raiz de x mais 3, num ponto onde x é igual a 1, e vamos usar essa aproximação para calcular a raiz de 3,98, ou seja, uma aproximação, né, linear para esse valor aqui da raiz de 3 mais 0,98 e também para o ponto, e também aproximando a raiz de 4,05, ou seja,
raiz de 3 mais 1,05. A gente vai achar uma aproximação linear para essa função e encontrar, então, valores dessas raízes a partir não da função, mas da sua aproximação linear. E aí a gente vai ver, será que essas aproximações elas estão superestimadas ou estão subestimadas? Então, o primeiro passo aqui para calcular essas aproximações lineares é a gente calcular a derivada dessa função no ponto onde a gente quer aproximar, que no caso, x igual a 1. Então, a derivada dessa função aqui, usando a regra da cadeia, a gente chega então nessa seguinte função, né? A f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x mais 3. Se a gente substituir agora o x por 1, a gente tem a derivada do ponto, a derivada no ponto x igual a 1. E se a gente substituir x igual a 1 na função, a gente tem a f avaliada no ponto x igual a 1. E, portanto, a gente tem tudo agora para calcular a linearização dessa função no ponto x igual a 1. Só substituir na nossa reta tangente, né? Então, a reta tangente, a linearização, vai ser a f de 1 mais a derivada da f no ponto 1 multiplicada por x menos 1. E isso, então, me fornece essa seguinte reta, né? A reta tangente à função no ponto x igual a 1. Bom, reparem que a linearização e a função, a minha f de x, elas têm exatamente o mesmo valor quando x igual a 1. Reparem que se a gente substituir o x por 1 aqui na equação da linearização, a gente vai ter 7 quartos mais 1 quarto, é 8 quartos, ou seja, 2. Se a gente substituir o 1 lá na função, a gente tem raiz de 1 mais 3, raiz de 4, 2. Então, na linearização, a linearização no ponto tangente vale exatamente o mesmo valor da função. Mas a gente não quer calcular a função no ponto x igual a 1, a gente quer em pontos próximos a x igual a 1. No caso aqui, ó, quando a gente está querendo calcular a raiz de 3,98, reparem que o que a gente tem aqui é raiz de 3 mais 0,98, ou seja, o x aqui é 0,98, um valor bem próximo de 1. Portanto, se a gente usar aquela aproximação linear, a gente acredita que vai chegar num valor bem próximo à raiz exata aqui de 3,98. Da mesma forma, nesse segundo caso aqui, a gente quer calcular a raiz de 4,05, o que é exatamente igual a 3 mais 1,05, e nesse caso, meu x igual a 1,05, ou seja, bem próximo de 1 também, o que me faz imaginar que a aproximação linear vai resultar num valor bem próximo à raiz quadrada de 4,05. Então, vamos dar uma olhada como é que fica a aproximação. Então, usando a aproximação linear, essa raiz de 3,98 vai ser igual a 7 quartos mais x sobre 4, que no caso aqui o meu x é 0,98, né? E isso, então, resulta no número 1,995. Já a raiz de 4,05, usando a aproximação linear, a gente tem que isso é aproximadamente 7 quartos mais 1,05 sobre 4, que resulta em 2,0125. Bom, se a gente for traçar o gráfico da função raiz de x mais 3, é essa curva em azul. A reta tangente ao ponto x igual a 1 é essa reta em rosa, né? Então, o que está acontecendo aqui? Para x igual a 0,98, que é um ponto que está aqui um pouquinho antes do 1, a gente tem que a imagem na reta tangente é igual a 1,995. E o valor exato da função está um pouquinho abaixo, porque ele está sobre a curva em azul. A mesma coisa para o ponto, para a raiz de 4,05, a gente tem que x é 1,05, ou seja, ele está um pouquinho acima de 1, mas aqui também a linearização está superestimando esse valor, já que ele está acima da curva. Então, em ambos os casos, as aproximações estão superestimadas, visto que a aproximação linear
a reta em rosa encontra-se acima da curva em azul. E aqui nesse último slide, ó, a gente fez uma tabelinha onde a gente mostra para cada valor de x, o valor real daquela raiz quadrada e o valor calculado pela aproximação linear. Então, reparem que em todos os casos aqui, para pontos vizinhos de x igual a 1, a gente está, com exceção de x igual a 1, que é o ponto tangente, portanto, o valor real vai ser igual à aproximação linear. Em todos os outros pontos, reparem que o valor real ele está abaixo do valor calculado pela linearização, o que mostra mais uma vez que a linearização está superestimando o valor real daquela raiz quadrada. Uma outra consideração que a gente pode fazer olhando essa tabela, né, pessoal, como eu já comentei, no ponto x igual a 1, a aproximação linear é exatamente o valor real calculado lá pela função. À medida que a gente se afasta de x igual a 1, tanto por valores maiores quanto menores, essa aproximação linear ela se deteriora, ou seja, ela vai ficando cada vez mais diferente do valor real da função. Então é preciso prestar atenção, porque dependendo da precisão necessária para o cálculo dessa aproximação linear, a gente deve ficar restrito a uma vizinhança do ponto tangente à curva. E aí a tabela anterior, né, instiga uma pergunta. Para que valores de x essa aproximação linear para essa função aqui, raiz de x mais 3, ela tem precisão de 0,5? Ou seja, para que intervalo em torno desse ponto x igual a 1, onde eu calculei a minha aproximação linear, eu consigo ainda diferenças entre a função e a aproximação linear que sejam menores que 0,5. E algebricamente, pessoal, o que a gente está dizendo é isso. Quando é que o módulo dessa diferença aqui é menor do que 0,5? Se a gente tirar o módulo, a gente vai ver que essa diferença tem que estar entre menos 0,5 e 0,5. Se agora a gente passar essa f de x para o lado direito e para o lado esquerdo dessa inequação com o sinal invertido, a gente está dizendo então que essa minha linearização ela vai estar entre a f de x menos 0,5 e a f de x mais 0,5. Então, nessa situação, eu teria diferenças absolutas menores do que 0,5. E graficamente significa dizer o seguinte: a gente tem aqui no meio a nossa curva raiz de x mais 3. Se eu somar 0,5 essa curva, ou seja, eu subi em 0,5 essa curva na direção vertical, e se eu subtrair 0,5, eu desci 0,5 nessa curva. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que enquanto a minha reta tangente tiver entre essas duas curvas, ou seja, a minha f de x mais 0,5 e a minha f de x menos 0,5, então eu consigo garantir essa precisão de 0,5, ou seja, eu consigo garantir que a diferença entre a f de x, que é essa curva do meio, e a minha aproximação linear, elas têm diferenças absolutas menores do que 0,5. E olhando para essa reta, então, reparem que ela está entre essas curvas, desse ponto P, dentro do intervalo, né, que vai desse ponto P até o ponto Q. Fora desse intervalo, ó, para pontos menores que P e para pontos maiores do que Q, essa reta tangente, então, foge ao intervalo f de x mais ou menos 0,5. Então, é dentro desse intervalo que a gente garante a precisão de 0,5. Quem é esse intervalo? Bom, esses dois pontos aqui são a interseção da minha reta tangente com essa curva aqui, que é a curva f de x mais 0,5, ou seja, raiz de x mais 3 mais 0,5. Se a gente fizer a interseção, ou seja, igualar a reta tangente
a essa curva, a gente acha esses dois valores para x, que nesse exemplo aí, se a gente for calcular, são esses dois valores aqui. Ele vai de menos 2,66 até 8,66. Dentro desse intervalo, a gente garante, então, uma boa aproximação linear por essa reta 7/4 mais x sobre 4, ou seja, a diferença entre a f de x e essa aproximação linear, em termos absolutos, é menor que 0,5. E a aproximação linear, pessoal, é a aproximação mais simples que a gente pode obter de uma curva, mais fácil de se obter. Agora, se a gente realmente quiser melhorar essa aproximação, a gente pode usar mais termos, ou seja, um polinômio para aproximar essa função. E uma das formas de se obter essa aproximação é através dos polinômios de Taylor, que a gente vai ver agora. E os polinômios de Taylor podem aproximar uma função se ela for suficientemente derivável, ou seja, se ela possuir derivadas, se ela for derivável, né, em ordens superiores, ou seja, se ela possuir primeira, segunda, terceira, e a gente pode ir derivando até obter uma aproximação que seja suficiente para a nossa aplicação. Então, o polinômio de Taylor ele é dado por essa expressão aqui, onde reparem que os dois primeiros termos são os termos da aproximação linear e os demais termos são dados por derivadas de ordem superior. Então, o terceiro termo aqui é a derivada segunda avaliada no ponto A, dividido por 2 fatorial, multiplicado por x menos a ao quadrado. Então, aparece um termo quadrático. No caso, o quarto termo aqui seria dado pela derivada terceira, dividido por 1 fatorial também, 3 fatorial, e multiplicado por x menos a ao cubo. Então, apareceria um termo cúbico. E assim por diante. Então, vamos usar como exemplo a função exponencial. E vamos obter o polinômio de Taylor de grau n. Vamos aumentando o grau desse polinômio e vamos vendo o quão boa fica essa aproximação. Então, vamos começar aproximando pelos dois primeiros termos do polinômio de Taylor, ou seja, a aproximação linear. Então, um polinômio de grau 1 é uma aproximação linear, onde nesse caso a gente vai avaliar aqui no ponto x igual a 0. Observem que o gráfico em azul é a minha função exponencial e em vermelho a gente tem a reta tangente, que é nada mais do que o polinômio de Taylor de grau 1. Observem que a gente tem uma boa aproximação pela reta tangente numa vizinhança aqui de x igual a 0, mas é uma vizinhança pequena, pontos bem próximos a x igual a 0, a gente percebe que a reta tangente é próxima à função exponencial. E agora vamos olhar para o polinômio de Taylor de grau 2. Então, reparem que para o polinômio de grau 2 aparece aquele terceiro termo, que é um termo quadrático, né? E aí, nesse caso, a nossa aproximação é uma parábola. Então, na vizinhança de x igual a 0, aqui era a vizinhança, esse azul clarinho aqui está mostrando ainda a aproximação, a vizinhança que era aproximada pela aproximação linear. Reparem que quando a gente tem um polinômio de grau 2, essa aproximação fica melhor agora para um domínio maior aqui, para uma vizinhança maior do ponto x igual a 0. A gente melhorou essa aproximação. Se a gente agora fizer para grau 3, a gente vai obter um polinômio aqui de 4 termos, né, onde vai aparecer esse termo cúbico. E aí reparem que a função agora que aproxima a minha função exponencial é essa em vermelho, é uma função cúbica. E a vizinhança aonde essa aproximação é boa, né? Ela ficou maior. Reparem que agora eu consigo abranger pontos aqui mais longe de x igual a 0, aonde eu ainda tenho uma boa aproximação. E isso então vai cada vez mais melhorando à medida que eu vou somando termos de maior ordem, maior grau dentro do polinômio.
Então, eu volto aqui, ó, eu somei agora um termo de grau 4. Eu tenho aqui essa minha função em vermelho, que é um polinômio de grau 4, e a minha vizinhança tá cada vez maior, né, em torno do x igual a zero, onde eu tenho uma boa aproximação. E aí vai para grau 5. Então, nesse exemplo, para a função exponencial, como a gente pode continuar derivando, a gente pode obter ainda mais termos e obter ainda uma melhor aproximação para polinômios de grau ainda maior, certo? Mas no caso de outras funções, a gente tem que observar se a função ela é diferenciável, né? Se as primeiras, segunda, terceira derivada é diferenciável, e obter uma aproximação que seja satisfatória para a aplicação. Então, esse foi um exemplo aí de polinômios de Taylor. E é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido a aula e a gente se vê aí nos próximos vídeos.